E hoje, 5 de novembro, estamos no grande dia do início aí da eleição presidencial dos Estados Unidos. E é o maior acontecimento esperado para 2024. Daqui a pouco, às 9 horas, que está aqui datado como o início desse evento. E como a gente já espera, daqui para frente, os próximos dias serão de grande volatilidade aí para os ativos, que a gente está acostumado a operar. Então, fiquem atentos para como operar e como gerenciar o capital durante esses dias, certo? A gente já tem algumas expectativas em relação às decisões políticas e tal, outras em relação à estrutura de preço, mas a gente sabe que nesse tipo de cenário que está hoje, a eleição está praticamente empatada, teoricamente, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, todo cuidado é pouco, certo? Então, hoje aqui a gente teve já decisão de taxa de juros aí na Austrália, que manteve o mesmo patamar. Temos daqui a pouco a eleição dos Estados Unidos, 10h30 balanço de trade no Canadá e às 12 PMI, dos Estados Unidos. Então, hoje vai ser isso aí. Bom, e aqui no índice, no DXY, nós temos o preço caindo, desde ontem. A gente teve um início de rejeição aqui nessa região dessa order block, aqui nesse primeiro candle que foi na sexta. Só que quando a gente abriu a semana, o preço já abriu caindo, indicando uma correção aí na estrutura do índice. E no semanal a gente tem um Fair Value Gap logo aqui embaixo, que pode ser justamente o que está atraindo esse preço. Vejam que esse último range aqui do semanal foi capturado o seu topo, o preço fechou aqui dentro e nada mais justo do que a gente já sabe o preço derreter para buscar o outro lado do candle, do range semanal. Então, buscou o high e agora vai entregar aqui no low. E juntamente com o Fair Value Gap semanal. Aí aqui sim, quando ele buscar esse lado, aqui por volta dos 103,400, aí a gente pode tentar esperar uma retomada, um alinhamento com a alta, que vem sendo bem forte aí nas últimas semanas. Eu acredito que o dólar vai continuar forte e que a gente venha buscar depois esse buy side liquidity aqui, a não ser que exista alguma reviravolta aí no meio do caminho, certo? Mas por enquanto a expectativa é essa, continuar buscando aqui o Fair Value Gap e depois a gente procurar um alinhamento aí com a alta. Bom, e o euro, por sua vez, foi fazer o quê? Buscar os topos, Então deixa eu trazer aqui esse para cá. Aqui, na verdade, a gente tem Fair Value Gap aqui mais para cima, também do semanal, que pode ser onde ele vai buscar. Aqui no diário, a gente já tem um mais próximo. Então, o preço rejeitou um Fair Value Gap aqui, subiu, só que, aliás, abriu com gap de alta, depois rejeitou um pouco e agora voltou a subir, com essa fraqueza aí do dólar. Temos aqui um volume imbalance, tem um gap aqui enorme ainda que não foi fechado do euro. E pode vir a ser buscado fechado mais tarde, em outra ocasião. Eu acreditei que ontem ele teria essa continuação aqui, mas a gente teve agora um rompimento dessa região que eu tinha marcado ontem como região de interesse por 4 horas. Só que aqui a gente ainda tem essa order block. Mas o preço subiu forte aqui e já violou esse Fair Value Gap, certo? O que pode nos dizer que está tendo uma mudança de fluxo aqui para buscar esse topo de cima. Então,
Esse fair value gap sendo violado já está dando lugar a esse outro, que pode ser um breakaway gap, ou seja, pode ser que o preço não volte aqui também para retestar, né? Ele pode subir direto. E aí o que a gente pode esperar hoje no euro pode ser em Nova York uma continuação da alta ou uma reversão, né? Só podemos ter esses dois cenários. Porque a gente teve acumulação aqui na Ásia, um impulso forte, ou seja, distribuição ou manipulação no caso, né? Na verdade, se a gente teve acumulação na Ásia, a gente está tendo uma possível manipulação em Londres. Só que Nova York ele pode reverter ou pode continuar esse impulso aqui, essa distribuição de Londres. Beleza? Então, isso tudo vai depender do dólar. Aqui a gente tem um movimento sustentado de alta. Aqui até o volume aqui também sustenta isso. Justamente no rompimento, na região de rompimento do Fair Value Gap, ele até reagiu um pouco aqui, mas agora já subiu com força total novamente. Então, pode ser que, como aqui a gente não tem mais nenhuma região de interesse de liquidez para segurar o preço, possivelmente a gente veja esse preço subindo mais um pouco. E aí, quem sabe, se ele chega aqui nesse topo, que é o Fair Value Gap do diário, a gente pode ter uma reação, quem sabe, em Nova York, ou ainda na manhã, ou Nova York tarde, PM, né? Para uma queda, ou uma retração, pelo menos. Mas, por enquanto, estamos aí na alta. Aqui no 15 minutos, a gente teve captura de liquidez aqui, quebra de estrutura e a continuação possível desse preço. Vamos ver se daqui ele continua subindo, né? Daqui a pouco pode ser que mude esse cenário. Aqui, ó, nós temos interessante um IFVG. Aqui tinha um BPR, o preço caiu aqui, pode ser que ele reaja aqui também. Então, não é impossível, né, da gente ter também uma reação aqui, que isso seja a confirmação de uma manipulação, no caso, a manipulação de Londres, tirando o topo de Londres, e no início de Nova York ele faça essa reversão aí. Como eu falei, poderia acontecer. Só pode ser uma das duas situações. Ou ele vai reverter em Nova York, ou ele vai fazer um pullback e continuar. Beleza? Então, próximo ponto de liquidez aqui, que seria essa indução, né, para compra. Aqui a gente está tendo uma reação interessante no preço, mas a gente só tem confirmação de reversão se o preço quebrar a estrutura para cá. Então, por enquanto, tem que observar. Apesar de que já não formou um fair value gap aqui nessa quebra, né? Porque o preço já voltou, já está voltando todo. Então, isso pode mostrar um sinal de fraqueza no preço, quem sabe, vamos ver. Mas ele pode sim também continuar e romper essa região que ele está. Aguardar aí. Certo? Então é isso. Eu particularmente prefiro não buscar operações nessa região que ele está agora. Eu prefiro aguardar o preço chegar aqui, nesse topo, né, nesse buy side liquidity, para aí sim a gente ter uma chance melhor de buscar uma venda. Porque aqui, sinceramente, eu não tenho confirmação de venda. Eu tenho preço num fluxo forte de compra. Então, seria arriscado vender aqui. Certo? E para comprar, também seria arriscado. Por quê? Porque a gente está na região premium desse range aqui. Que o preço subiu e deixou um gap aqui. Então, a melhor região para comprar seria aqui embaixo. Não aqui em cima. E nem para vender, porque a gente tem liquidez logo em cima, né? Então, por isso,
A recomendação para o euro seria aguardar manipulação de liquidez dos extremos. Ok? Interessante observar aqui, porque ele não quebrou estrutura para venda de fato. Aqui é uma estrutura interna. Ele pode descer sim, mas também pode subir direto, até porque ele está bem forte na compra. Então tenha cautela aí. Então, vamos lá para o Shao, que ontem passou o dia acumulando. Eu estava aguardando, estou aguardando, na verdade, já coloquei o alerta aqui, para ele manipular esse fundo aqui do PWL, né, do low da semana passada, e esse aqui, seu Sell Liquidity, que seria um Fair Value Gap semanal. Então, a gente tem o low semanal da semana passada e tem o da semana retrasada, que é a abertura aqui do Fair Value Gap semanal. Então, temos essas duas regiões aí, os dois pontos de liquidez. Olha aí, alerta no Shao. Só porque eu puxei o, o alerta aqui para cima. Temos dois pontos aqui, ele deixou um icoloso, ó. Ele não tirou a liquidez aqui, ele deixou um icoloso. Veio bem próximo, mas não buscou a liquidez abaixo. Então, para mim, ainda é válido esse ponto. Então, eu ainda aguardo uma captura de liquidez aí. E, quem sabe, até aqui, que seria ainda mais interessante. Mas se ele capturar aqui e rejeitar, já é um ponto interessante a se observar. Então, ele veio aqui, ó. Pelo menos no meu gráfico não capturou. Impulsionou aqui para cima, mas vocês estão percebendo aqui, a gente não tem nenhum Fair Value Gap formado nessa alta, certo? Não formou Fair Value Gap nessa subida, apesar dele ter quebrado aqui essa estrutura interna. Obviamente, para a gente ter uma quebra de fato, seria esse high aqui, né? Então, nessa região aqui, ele ainda pode cair, que é, na verdade, o que eu espero que aconteça. Ele veio aqui testar o Monthly Open, né? A abertura mensal. E vamos ver, porque, pelo que eu tô vendo aqui, o preço não tá ainda forte o suficiente para compra. Aqui teve uma boa compra nesse IFVG. O preço tocou aqui, subiu, ok. Mas ainda teria que confirmar essa quebra aqui para a gente pensar num realinhamento com a alta de fato. E como isso não aconteceu ainda, eu ainda estou esperando manipulação aqui de baixo. Certo? Também não recomendo vender aqui nesse cenário antes, né, de ter uma confirmação de quebra de estrutura aqui em times menores, porque pode ser que ele venha aqui em cima, tentar romper e pode falhar, né? Se ele falha, a gente já tem, eita, a gente já não deu certo. Se ele falha, a gente já tem uma possível venda para o PWL. Então seria interessante buscar uma venda aqui em uma possível falha de quebra nessa estrutura. Ou pode ser também que ele busque esse topo aqui e já desça. Enfim, temos cenários aí que podem acontecer. Mas nesse lugar que ele está agora não há nada para fazer. Certo? Eu aguardo uma melhor situação aí para buscar uma venda. Ou, se ele descer, esperar essa compra aqui, que é, na verdade, o meu alvo principal da semana. Certo? Então, vamos ver aqui o que temos para o Nasdaq hoje. Nasdaq, hoje a gente teve, na verdade, ontem a gente teve captura aqui do Asian Low de ontem. Tivemos a criação de liquidez de topo. Aqui a gente tem o high de sexta-feira, o high de segunda também, que não foi tirado. Então a gente tem um equal highs aqui, tem muita liquidez de compra. Ele criou um equal lows aqui embaixo, então a gente está dentro de um range ainda do Nasdaq. Aqui ele tirou esse low desse diário aqui, mas não tirou os topos.
mas formou outro Icoloso aqui. Então, o que eu recomendo para o NAS, para quem não for scalper e quiser ficar procurando operações aqui na parte de dentro, né, do intraday, na liquidez interna, eu recomendaria aguardar uma captura de liquidez dessas regiões aqui. Dessas regiões externas. Seria o mais interessante a se fazer. Certo? Vamos ver se hoje, na terça, como segunda-feira foi um dia de acumulação, vamos ver se na terça a gente tem uma manipulação, né? Até por conta da questão das eleições e tal. Se a gente tem uma manipulação aqui na parte de cima, para depois o preço continuar caindo. Porque a gente já viu que o preço já começou a subir, mas não manipulou liquidez nenhuma ainda hoje, externa, né? Então, é basicamente isso, ó. Não está tendo força, grande força compradora aqui ainda. Vamos aguardar um cenário melhor. Aqui a gente tem Asian Low. Aqui tem essa liquidez aqui, esse fair value gap bem no meio da abertura mensal, abaixo do midnight. E também é um ponto bem interessante aqui para quem sabe uma possível compra, né? Manipulação interna de liquidez para compra. Mas ainda tem liquidez aqui embaixo também. Aqui, ó, e aqui no Asian. Então é isso. Aqui, mais próximo de liquidez interna, a gente tem esse topo, certo? De 1,45 aqui de ontem. Com esse order block aqui em cima, também pode ser um ponto de virada para o preço, quando o preço chegar aqui nessa região. Já que a gente teve a Ásia, né, aqui desceu, subiu, praticamente acumulou. Londres pode fazer uma manipulação, New York pode reverter, depois de manipular aqui o topo de Londres, que ele já está buscando. Então, essa regiãozinha aqui do 20, 180, pode ser interessante aí para buscar uma venda curta, se tiver gatilho suficiente para isso. Certo? Então é isso que temos para os nossos principais no dia de hoje. Bons trades aí para todo mundo. E vamos embora.